Olá, bem-vinda à nossa primeira aula dessa sétima parada. E a gente vai olhar então, vou compartilhar aqui com vocês os conteúdos desse primeiro bloco, né, dessa primeira aula, que é uma introdução, na verdade, ao conteúdo, não uma introdução geral, como foi a aula anterior, mas essa primeira aula é falando um pouco desse conteúdo que está por trás, o que que representa o quinto setênio. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o quinto setênio. Ele é, deixa eu abrir aqui. Então o quinto setênio, ele está relacionado já com uma presença de consciência maior, né, a gente está entre, acabamos de deixar a crise dos 28 anos, a gente ainda está vivendo ela, né, a gente ainda está nela, e a gente vai transitar por essa jornada entre os 28 e os 35, e algumas coisas vão acontecer nesse meio de caminho. Vamos olhar um pouquinho o que que isso significa. Como eu comentei anteriormente, agora eu já sei aonde eu desejo chegar, eu já tenho uma ideia de conquista, o que que eu quero conquistar, é uma relação mais profunda com a atividade profissional, embora nesse período a gente também possa constituir família e faz parte, né, conquistar o meu lugar não é só um lugar de atividade profissional, mas é um lugar de relação com a vida. Então, conquistar família ou ir morar sozinha, né, ou desenvolver um foco na construção de uma carreira, né, ou de estar melhor, cada vez melhor no seu trabalho, então isso faz parte do que vai compor pano de fundo desse módulo. Então eu conquisto o meu lugar no mundo, seja lá onde ele for, e eu me conduzo para isso. É ao longo desses 7 anos que isso vai acontecer. E eu posso o que eu quero, porque hoje eu sei o que que eu desejo. Então eu já sei, eu acabei de passar, ou eu estou passando pela crise dos 28, onde eu estou ressignificando o sentido da minha história. Então essa primeira aula, nós vamos olhar essa visão geral do que significa esse período de 7 anos, de 28 a 25. Então esse período é um período onde a fase é mais racional. Antes a gente vinha seguindo o que o mundo vinha trazendo, a família, a escola, os amigos, né, aquilo que a gente vivia fora ia nos carregando. Agora, sem a gente pensar muito, por mais que a gente pense, né, por mais que a gente também faça escolhas. Mas agora a fase é muito mais racional. Eu já ganhei as minhas habilidades, os temperamentos, né, as forças anímicas, planetárias, as forças zodiacais. Eu já tenho essas ferramentas, eu não tenho muita consciência delas, mas a presença delas em mim dão a mim, ainda que de forma inconsciente, capacidades que antes eu não tinha, capacidade de exercer uma busca que antes eu não tinha muita consciência. Hoje eu tenho um pouco mais, a partir dos 28. E aí essa fase é bem racional, e a gente chama ela de uma fase da alma, né, onde a alma já não está mais vivendo só sensações, o relacionado ao que o mundo traz, mas ela agora ela já a alma já está numa fase um pouquinho mais amadurecida, e é uma alma que raciocina, é uma alma que desenvolve o intelecto. Nós vamos trabalhar muito dentro desse período com o intelecto, com a razão. E isso dá para nós uma sensação de poder. Então por isso que eu coloquei como título desse período, dessa estação, "Eu posso, porque eu quero", né. Então eu tenho poder, porque eu já sei o que eu quero. Só que foi foi uma conquista inconsciente, então eu preciso me apropriar disso agora. E a fase
dos 28, que é quando a gente tem a crise dos talentos, é o período onde a gente começa a questionar essas capacidades e a gente precisa colocá-las à prova, e a gente vai fazer isso nesse período. Então você pode se ordenar no mundo e na própria vida, se você consegue se apropriar desses presentes que o mundo te deu, né, que o mundo espiritual te deu. Temperamentos, né, os arquétipos, temperamentos, planetas, zodíaco. Só que a gente não tem consciência disso. Então como que é essa apropriação na relação com a vida mesmo, indo para o mundo, né? Então eu primeiro me distancio de uma certa situação para poder olhar para ela, para poder decidir sobre ela, né? Eu preciso estar um pouco afastada emocionalmente, e agora a gente está numa fase da razão, então a gente se afasta emocionalmente para poder se organizar, para poder ordenar com objetivo, de forma objetiva, né, e integrar essas qualidades. Então, a gente vai fazendo isso também sem ter muita consciência, o destino vai colocando na nossa frente situações ao longo desse período onde a gente vai realizar isso mesmo sem ter muita consciência. Agora a gente olhando para esse período, a gente consegue, resgatar isso que aconteceu lá, essa objetividade na integração. Então a gente precisa ser muito racional, usar a alma da razão para poder desenvolver a alma da razão para poder fazer essa integração. E é interessante, assim, porque esse período é um período onde a gente fisicamente é o período onde a gente tem ao máximo do nosso desenvolvimento por volta dos 31,5, 32, e essa máxima encarnação da individualidade no físico traz uma qualidade de autoafirmação. Então eu vou conquistar, é quando a gente, de uma certa forma, tem mais sucesso naquilo que a gente vem no caminho que a gente vem seguindo. Depois tem uma tendência a isso se transformar, mas nesse período é o período que a gente tem mais ascensão profissional, é o período em que a gente está construindo família, construindo um legado, né, construindo, adquirindo propriedades, bens, não é assim para todo mundo, mas se a gente for olhar na história da maioria das pessoas, essa é a qualidade que vai aparecer, né. E esse é um período onde a gente busca, mesmo não tendo muita percepção disso, um equilíbrio entre as polaridades em nós, né. Então, assim, esse masculino, esse feminino, então o casamento, né, casar, se relacionar com a outra parte, né, essa relação do espelho que o outro é para nós, então essa força masculina no outro, a força masculina em nós. Se a gente não está num relacionamento nesse período, a gente vai viver isso de alguma outra forma, né. Se você mora sozinha, por exemplo, né, nesse período, que foi o que aconteceu comigo, eh, eu, mulher, né, morando sozinha, cuidava de tudo dentro da minha casa, né, trocava, resistência de chuveiro, eh, tinha uma atitude de dominar também esse espaço que é do masculino, né, de ir para o mundo, fazer compras, contratar eletricista, né, ir atrás de essa operacionalidade que é mais masculina, que é mais para fora, né, e se voltar mais para o mundo, mais para fora, resolver coisas. Essa é uma qualidade mais masculina, né, yang. Então, nesse período, a gente tende a querer viver de alguma forma, ou por espelho do outro, ou em si mesma, na relação com o mundo, essas polaridades, e a gente quer equilibrar elas. E essas experiências vão trazer para nós, internamente,
um equilíbrio entre ânimo e ânima, né. Então, além do masculino e feminino, a gente também que também é força masculina e feminina, se a gente pensar bem, essa compensação, esse equilíbrio dessa polaridade entre o mental, a cabeça, né, o raciocínio, o mental, e o sentimento, o coração, o acolhimento, aquilo que é mais frio do masculino, dessa força masculina, e o que é mais acolhedor, né, mais quente e redondo do que é a força feminina, né. E aí tem a ver com o externo, essa vida lá fora, como é que eu me relaciono com ela, e a minha vida interior, como que eu faço essa conversa entre esses 2 mundos, né, e como que eu equilibro isso. Então eu tenho essa busca por equilibrar polaridades e aqui a gente poderia falar mais sobre elas, né, então tudo que for polaridade na relação com o mundo, na nossa biografia, essa busca pela igualdade, pelo igualitário, no social também, é nessa fase que desperta. E aí a gente tem como representante arquetípico, a imagem arquetípica desse período, desse setênio, o arquétipo da dama ou o cavaleiro, vai depender, né, se é uma mulher ou se é um homem ou mesmo assim em que papel cada um tá. No nosso caso aqui, como nós, nos colocamos diante da vida. Nesse período, eu sou dama, que sou aquela que está recolhida, aguardando, né, que vai acolher o cavaleiro que chega, que espera, né, que faz trabalhos manuais, então tem esse arquétipo, né, da dama que tece enquanto o seu cavaleiro está na batalha. E é esse cavaleiro que vai para a batalha e que vai voltar, né, tá lá no mundo, ele vai, ele conquista coisas e ele traz de volta, né, e a dama tá lá, aguardando que ele chegue. E é a dama que consagra, né, a a busca desse cavaleiro, o objetivo desse cavaleiro, né. Como que esses 2 papéis acontecem nessa fase da sua vida? Você é dama ou você é cavaleiro? Em que momento você assume cada um desses papéis, ou só assume um, ou só assume o outro, né. Nós mulheres, como é para nós, damas, assumirmos a conquista do nosso lugar no mundo? A gente conquista esse lugar no mundo como dama ou como cavaleiro, né. A gente vive nesse momento, essa sua posição, e esse lugar no mundo, ele está muito relacionado ao papel, o que que eu vim fazer, o que que você veio ao seu propósito. Então onde é o seu lugar de realizar o seu propósito no mundo? Você usa o arquétipo da dama para isso ou você precisa puxar o arquétipo do cavaleiro para estar nesse lugar, para poder ocupar o lugar, o seu lugar? E tá tudo bem, viu? Não tem nenhuma, eh Não tem nenhuma, distorção ocupar o papel do cavaleiro sendo dama, né, tá tudo certo, porque a gente está integrando essa fase, a gente vai desempenhar papéis, né. Esse também é uma fase onde a gente traz essa qualidade do cordial, que é o coração, né. Então mesmo que eu precise ocupar o papel do cavaleiro para ir conquistar o meu lugar, tem esse saber, eh, cordial de onde eu quero ir. Então tem esse conhecimento que é guardado, né, esse segredo, né, essa essência que o coração guarda, esse saber, né, que esse coração guarda e que nos conduz por esse caminho que a gente vai desvendando, descobrindo qual é, né. E aí muitas vezes a gente tem que colocar a roupagem do cavaleiro para isso.
essa expressão da individualidade, que o cavaleiro mostra muito mais evidente do que a dama, ela aflora nesse período, e é um período, que a gente passa de ser uma criança, adolescente que está aprendendo, que é aprendiz, e se torna mestre em alguma coisa. É mestre naquilo que a gente tem como capacidade. Então a gente ocupa o nosso lugar, a gente contribui para o mundo com aquilo que nos torna mestres. E a gente vai então, viver nesse período uma força saturnina muito grande. Então, Saturno aqui vai estar destacado em nós, nessa força anímica de Saturno, que é a força da responsabilidade, a força do amadurecer a partir de si próprio, de si própria. E aí a gente tem aqui uma fase de equilíbrio. Antes a gente vinha, né, recebendo da família, da escola, do grupo de amigos, transitando entre aquilo que eu recebo, aquilo que eu dou. Aqui, esse fluxo ele é contínuo, dentro e fora, né, nesse equilíbrio interno e externo. Razão, né, a razão e a luz que essa razão traz, esse pensar mais desenvolvido, essas forças zodiacais atuando em nós, e a gente podendo então levar para o mundo o nosso calor, né? Aquilo que nos movimenta, aquilo que nos faz querer colocar no mundo alguma coisa, o entusiasmo, esse calor de entusiasmo, né? Então a gente se relaciona com o mundo de forma racional, isso se transforma em um pensar iluminado, né? Um pensar mais radiante, de relação, de querer atuar nesse mundo de alguma forma, e a gente coloca esse querer para fora, né. Então, tem esse fluxo mais contínuo entre dentro e fora, independente de estar no papel da dama ou do cavaleiro. E é um período onde a gente busca a verdade de forma objetiva, a gente quer saber, né, esse saber cordial, que às vezes é inconsciente, a gente quer despertar para esse saber cordial, que nos conduz pelo caminho, né. Então a gente tem essa busca verdadeira e de forma objetiva, né, pela verdade, e do outro lado a gente tem amor à própria verdade. Então a gente tem um amor à sua própria verdade, aquilo que a gente se reconhece como sendo, mas ao mesmo tempo a gente está lá fora buscando validar isso, né, lá fora. É como se a gente tivesse, tem uma polaridade aí também, né, então a nossa verdade interior, como que a gente encontra ela lá fora no mundo. Então a gente vai para esse mundo buscar isso, buscando isso. Quais são os riscos dessa fase? Como a gente está no auge da autoapropriação, né, a gente está no auge do período máximo de encarnação, né, da individualidade, a gente corre o risco de lutar pelo poder, querer dominar, querer poder cada vez mais, né, e ocupar cada vez mais um lugar de destaque, um lugar de ascensão, né, ocupar cada vez mais dominar cada vez mais esse espaço que é o seu, e fazer esse espaço se tornar maior, maior do que precisa ser, né. E aí entra num domínio do que é do outro, né, ultrapassar o próprio limite e invadir o limite do outro, dominar o outro. Então isso é um risco que se tem, lutar pelo poder, dominar o outro. E quando a gente almeja isso, né, ter esse lugar de destaque, de ser o melhor, de ser a mais, né, esse poder, e a gente não consegue, por alguma razão, o destino traz situações em que a gente não consegue sustentar isso por muito tempo, a gente pode entrar em depressão. A gente pode começar a viver
o questionamento, né, é como se a gente estendesse um pouco a fase da crise dos 28, e a gente vai ver um pouquinho também que entre 30 e 33 a gente vive um período bem importante, que é o período que a gente chama de anos crísticos, ou período crístico, onde a gente também tem um voltar-se para o elemento espiritual com mais força. Então, dependendo de como que a gente transita por esses períodos onde a gente tem um chacoalhar, né, que é o crise dos 28 e depois esse período crístico, a gente pode cair na depressão por não conseguir sustentar esse lugar, né, esse papel do superpoderoso, da super em evidência, né, as mulheres maravilhosas, lindas, que aí começa a envelhecer, né, começa e quer sustentar essa posição de glória, né, então se não consegue, pode entrar em depressão. Outro risco é o risco da violência, de se tornar uma pessoa, eh, reativa e violenta, contrapondo a tudo que vem de fora, porque não quer abalar o seu lugar, né, e ao mesmo tempo também é uma pessoa que ao invés de viver a vida com pensamentos voltados para o que está acontecendo realmente no mundo, no seu entorno, cair numa condição de manter uma ilusão, né, eu sou a melhor, eu sou poderosa, os homens me desejam, ou eu que mando aqui, né, então eu tenho uma equipe e eu sou uma líder que manda e que controla todo mundo e pode se tornar até uma pessoa tirana, né, e aí usar a violência para dominar o outro, né, para exercer esse poder. Então, e aí cria essa imagem, cria essa condição de um pensamento abstrato, que não é verdadeiro, uma ilusão, para sustentar, essa condição que foi criada. E aí, nesse período, se a gente está mais voltado para um desenvolvimento espiritual, menos materialista, pode acontecer de a gente ter dúvidas sobre o caminho que a gente está fazendo, porque a gente está num período de se autoafirmar. Então, assim, pode acontecer que nessa passagem da crise dos 28 e também na fase dos anos crísticos, eu me questione sobre o que que é isso que eu acredito, né? No que eu acredito, né? O que que é isso que eu quero estar numa certa posição, eu quero me desenvolver, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma estrutura de dogmas e que me faz voltar, né, para esse maior, voltar o meu olhar de uma forma mais contundente, mais expressiva para esse caminho de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E aí, estar em evidência não combina, né, estar nessa posição de poder, ainda que rapidamente, né, que eu não queira me sustentar nele, que não faz sentido, muitas vezes eu me sustentar nele. Então, esses dogmas começam a ser abalados, eu começo a questionar. E às vezes são dogmas que estão relacionados com as crenças que se formaram em nós lá nos 2 primeiros setênios. Que se expressam mais fortemente, são construídos lá, né, essas crenças que vão gerar em nós os padrões que se repetem, para que a gente possa entender o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha do mundo, a gente tenha uma resposta ao mundo e uma condição do mundo que nos mostre aonde que está aquilo que a gente precisa corrigir em nós, né? Então, é um período onde isso se torna mais evidente. E agora, então, a gente vai, terminar esse primeiro bloco aqui, e eu espero vocês na próxima aula.